على موعد يأتي الصيام بفضله فيا راغبا. Assalamu alaikum. Sejam bem-vindos ao 8º episódio de Olhares Islã. No vídeo anterior, falamos sobre o valor da vida humana e o porquê de não haver justificativa para ataques a civis inocentes, muito menos ataques suicidas, quando dois sérios crimes são cometidos ao mesmo tempo, de acordo com o Islã. Neste vídeo, vamos falar da ética de guerra no Islã e a primeira e principal definição linguística da palavra jihad. Assalamu alaikum. É bastante interessante perceber que quem se diz muçulmano e pratica o terror ou a opressão não segue sequer as regras rigorosas de ética de guerra que o Islã impõe aos combatentes. Algumas dessas regras, na verdade, vão totalmente contra tais métodos. Por exemplo, o Islã faz distinção bem objetiva entre os combatentes e os não combatentes. O profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, ele costumava proibir os soldados de matar mulheres e crianças. E dizia, não mutilem, não traiam, não sejam excessivos, não matem um recém-nascido. E o profeta Muhammad também proibiu qualquer tipo de castigo utilizando fogo. Assim, é garantida aos não combatentes a segurança de vida se o Estado deles estiver em guerra contra o Estado Islâmico, que por sinal não existe hoje em dia. Então, ainda mais descabido é o que esses terroristas alegam, pois a luta deles não é, nem nunca foi unificada por um Estado, quanto mais por um país de maioria muçulmana. Um outro ponto a ser destacado dentro da ética islâmica na guerra é a obrigatoriedade na preservação do meio ambiente. A destruição arbitrária de colheitas ou propriedades do inimigo também é estritamente proibida. Abu Bakr, o primeiro califa após a morte do profeta, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, deu as seguintes instruções ao seu exército enviado para a expedição nas fronteiras da Síria. Ó povo, preste atenção, para que eu possa estabelecer 10 regras no campo de batalha. Não cometa traição ou se desvie do caminho certo. Não mutile cadáveres. Nem mate crianças, nem mulheres, nem idosos, homem ou mulher. Não danifique as árvores, nem as queime, especificamente aquelas que são frutíferas. Não mate nenhum rebanho do inimigo. É provável que encontre pessoas que dedicam as suas vidas e serviços monásticos, então deixe-as em paz. Houve uma época em que só se ouvia a respeito de jihad na mídia, como se isso fosse um conceito bárbaro praticado pelos muçulmanos extremistas. Algumas pessoas até alegavam que supostos praticantes secretos do Islã nutriam ódio e até poderiam agir de acordo com a tal jihad a qualquer momento. E o que é o jihad que a mídia apresenta? Sempre sinônimo de guerra santa? Interessante o conceito, pois guerra santa ou cruzada, como é melhor conhecida, na verdade teve origem na Igreja Católica, que a colocou em prática durante centenas de anos, não só contra os muçulmanos, mas contra povos e outras religiões. A Cruzada foi um movimento geral de reconquista cristã que se intensifica no decorrer do século XI. Jerusalém e os lugares considerados santos constituíam aspectos fundamentais na prédica convocatória e na mentalidade coletiva daqueles que respondiam ao apelo. A documentação produzida por eclesiásticos a respeito evocava a noção de guerra santa para caracterizar tais expedições militares. Este conceito foi também carregado para os descobrimentos que foram iniciados por Portugal. A expansão marítima portuguesa foi feita principalmente através de guerras de conquistas territoriais, onde se estabeleciam pontos na costa do continente africano que serviriam de entrepostos ao longo do caminho para o Oriente. A primeira etapa da expansão marítima portuguesa se deu com a conquista de Ceuta, no Marrocos, por Dom João I, em 1414. Essa conquista, além do aspecto territorial, tinha por principal motivação a luta contra a fé islâmica, que por muito tempo esteve presente nos reinos de Portugal e Castela. Embora a conquista de Ceuta não tenha trazido nenhum ganho econômico ou estratégico, ela trouxe para o reino português
honra e títulos pelo seu caráter cruciadístico de conversão dos povos conquistados ao cristianismo. Mas é até certo nível compreensível que as pessoas projetem os seus medos ao que sabem, ao seu próprio passado e história. O mundo muçulmano, no entanto, não tem a mesma história que o mundo ocidental. O Islã é uma religião que visa tolerância religiosa desde o dia em que foi implementado o primeiro Estado Islâmico pelo profeta Muhammad, que a paz e a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam sobre ele. Em Medina, que, por sinal, recebeu o profeta Muhammad de braços abertos. Nunca houve nenhum tipo de guerra por ocupação deste local. Então, o que é jihad de acordo com o Islã? Olhando para o significado da palavra em árabe jihad, vem da palavra raiz jahada, que significa esforço. O principal conceito de jihad no Islã é do esforço de uma pessoa contra os seus desejos baixos, que podem inferir na busca pelo caminho reto. Todos os dias, os muçulmanos praticantes optam por deixar pecados e desejos mundanos, pequenos ou grandes, para assim submeterem totalmente a sua vontade a Deus. Exemplos de jihad diário. Um jovem tentará ao máximo não ir com os amigos em algum local porque ele sabe que lá vai ter muitas coisas que vai contra a sua religião. Uma jovem tentará ao máximo não tirar o seu véu, o seu hijab, apesar do abuso verbal que ela ouve na escola e no trabalho. Uma mãe tentará ao máximo não gritar com seus filhos, apesar de estar exausta. Um pai tentará ajudar ao máximo em casa, apesar de já ter tido um dia cheio no trabalho, ao invés de só querer sentar e assistir televisão. Outras definições de jihad podem ser encontradas noutros ditos do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos e a misericórdia de Deus esteja com ele. Aquele que se esforça em patrocinar uma viúva ou um pobre é como aquele que se esforça no jihad pela causa de Allah, o poderoso e sublime. O melhor jihad no caminho de Allah é falar uma palavra de justiça a um governante opressor. E sim, o jihad também é encontrado no Islã para significar esforço em tempos de guerra, certamente. Mas esta pequena introdução é necessária, pois a guerra santa não existe no Islã, visto que o Islã reconhece e tolera outras religiões e nunca visou o extermínio de ninguém, só pela religião ou filosofia que professa. Ao contrário do que foi feito, por exemplo, durante a Inquisição. O Alcorão tem um dos versículos mais esclarecedores sobre a atitude que os muçulmanos devem ter para com os povos de outras religiões. Não há compulsão na religião. A retidão distingue-se certamente da depravação. Então quem renega o mal e crê em Deus, atar-se-á firme alça irrompível. E Allah ouve e tudo sabe. Historiadores orientalistas ocidentais, como o inglês Delacy Evans, reconheceram que o Islã é diferente neste aspecto. Delacy foi veementemente sobre as mentiras propagadas por outros historiadores quanto à história islâmica. A história esclarece, no entanto, que a lenda de muçulmanos fanáticos saírem pelo mundo e forçarem o Islã pela espada a raças conquistadas é um dos mais fantásticos e absurdos mitos que os historiadores alguma vez repetiram. Vale considerar que esta propaganda negativa no Islã foi talvez uma tática para manter o povo calmo e complacente, depois e durante os atos cometidos contra os povos de outras religiões durante uma das épocas mais violentas da história da humanidade, tal como a propaganda usada para avançar os descobrimentos e consequente subjugação de outros povos no mundo. Foi a de que haveria uma superioridade da religião cristã, uma superioridade do tom de pele branco, uma superioridade da sociedade europeia versus o que chamavam de povos bárbaros. Já reparou na nuance do interesse político e colonizador? Em contraste, os muçulmanos governaram Portugal e Espanha durante cerca de 800 anos. Durante esse período, e até os muçulmanos serem forçados a abandonar o território, os não muçulmanos lá estavam, não só vivos, mas a prosperar. Adicionalmente, as minorias cristãs e judias sobreviveram nas terras muçulmanas do Oriente Médio durante séculos. Países como Egito, Marrocos, Palestina, Líbano, Síria e Jordânia têm populações significativas de cristãos e judeus. Isto não é surpresa para um muçulmano, porque a fé dele o proíbe de forçar os outros a ver o seu próprio ponto de vista. E não só isso, o Islã vê o testemunho de fé como algo que não pode nunca ser forçado, pois forçar alguém a dar o testemunho de fé em algo que ele não acredita, isto não é válido perante Deus. Só por este fato bem simples, é definitivamente impossível que um muçulmano verdadeiro sequer tente converter, seja quem for, sem que essa pessoa o faça por si mesma, e muito menos atacá-la e subjugá-la de alguma forma. Assalamu alaikum. Até a próxima.